Vamos falar de saúde? A obesidade é uma doença crônica, progressiva, considerada uma epidemia global que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. E diminuir o preconceito, alertar para os tratamentos disponíveis são objetivos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E para falar sobre esse tema, eu recebo um endocrinologista e também membro da Sociedade Brasileira de Endócrino, Dr. Luiz Antônio de Araújo. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar no teu programa. Da mesma forma, recebê-lo e falar desse tema que, assim, está muito presente, né? Milhares, adultos, crianças. Como é que o senhor tem percebido isso também na clínica, no consultório? Na realidade, foi o dia 3 de março, é o Dia Mundial da Obesidade, mas não é um dia comemorativo. É um dia para chamar atenção para o aumento progressivo da obesidade, principalmente nas crianças, nos adolescentes, que leva a adultos obesos, com todas as suas complicações. Então, nós estamos falando de uma doença, como foi colocado na chamada da matéria, uma doença crônica, ou seja, a gente não cura a obesidade. Evolutiva, se não se fizer nenhum tipo de tratamento, e que pode acarretar o aparecimento do que nós chamamos doenças metabólicas, por exemplo, pré-diabetes, é uma doença metabólica, diabetes, hipertensão arterial, gordura no fígado, que nós chamamos de esteatose hepática, aumento do colesterol, aumento do triglicerídeos. Então, essas doenças metabólicas são fatores de risco para as doenças cardíacas e circulatórias. Então, a pessoa portadora de obesidade, ela vive menos, tem uma longevidade menor, com mais sofrimento, porque aumenta as comorbidades, o aparecimento de outras doenças. Além de uma doença física, é também uma doença emocional, também uma doença social, né, doutor? Porque a gente não se alimenta mais para sobreviver. A gente se alimenta, às vezes, para quando está muito feliz, quando está muito triste. A gente acha desculpas para comer e descontroladamente, muitas vezes. É uma doença multifatorial, como tu colocasse. Agora, nós temos pessoas que comem mais, não necessariamente são aptos ou adeptos à atividade física, também têm seus problemas de ansiedade e não são obesos. Então, a primeira condição para a pessoa aumentar de peso é ter predisposição genética. Geralmente as pessoas nascem com o que a gente chama de metabolismo basal, que é o quanto o organismo queima de calorias em repouso, baixo. Ou seja, as pessoas queimam menos calorias do que a média. Isso faz com que a pessoa faça um balanço positivo de calorias. Como é um organismo poupador de calorias, o que não consome joga para a reserva, que é a gordura. Junto com esses fatores genéticos, nós temos fatores ambientais, que nós chamamos de epigenéticos. Aí entra a alimentação excessiva ou mais calórica, falta de atividade física ou atividade física não regular, né? Fatores emocionais, como bem colocasse, né? Muitas vezes a pessoa tem um desvio alimentar, um transtorno alimentar, decorrente de algum problema emocional. Então, são vários fatores que influenciam. É importante reforçar e colocar, como o doutor falou, não é só a questão da ansiedade, tem um fator, então, genético que já, aliado, né, que unido a essa questão pode, né, desencadear ainda mais. Mas o fato é, a gente não engorda do dia para a noite, né, às vezes, a questão do sobrepeso, a questão da obesidade, mas a ansiedade, às vezes depois quando bate aquela necessidade de reverter esse quadro, pode envolver risco, né? Por isso tem que ficar atento também com os tratamentos que se buscam. Isso. Quando a gente fala em comer mais, tem várias formas de se comer mais. Tem pessoas que comem mais durante a refeição, é uma característica. Tem pessoas que têm fome, principalmente predisposição para algum tipo de alimento, e aqui particularmente os doces, entre as refeições. Tem pessoas que têm um transtorno alimentar noturno, um hábito maior de comer à noite, até de madrugada. Ou seja, o profissional, o endocrinologista que aborda o tratamento da obesidade, ele tem que estar ciente do tipo de paciente, qual é o tipo de situação que leva a comer mais, e a gente não trata no consultório, na clínica, a gente não trata a obesidade, a gente trata o paciente.
Cada paciente é diferente um do outro. Então, nós temos que analisar fatores de risco, né, os benefícios que o paciente possa ter. E quando se fala em tratamento, esse tratamento ele é baseado num tripé, que é reeducação alimentar, não é, mudar radicalmente a alimentação do paciente, é procurar adaptar um plano alimentar para as necessidades do paciente. Ou seja, não é se escravizar com dieta nem regime, é se reeducar na alimentação. Não é passar fome, né? É comer de maneira correta. Estimular o paciente a fazer atividade física, isso é muito importante. A atividade física ideal, que é o que o paciente gosta de fazer, tenha tempo para fazer, que vai cumprir. Não adianta mandar o paciente para uma academia se ele não tem afinidade para fazer academia. Ele vai fazer uma atividade física. Dançar é uma ótima atividade física, né? Então, tem várias formas de se orientar. E nós temos hoje, nós temos recursos, nós temos medicamentos hoje que são eficazes, são seguros, assim, amplamente estudados, que podem auxiliar na redução de peso. E só temos que tomar muito cuidado, que não existe nenhum tratamento milagroso. Então, tem que cuidar muito com promessas de tratamentos milagrosos, redução rápida de peso. Tem que cuidar um pouco com esse tipo de apelo, porque pode ser prejudicial. Porque vai num ponto, né, mexe assim do tipo, com a sua autoestima, a venda é direcionada para que acione um gatilho justamente da pessoa querer resolver aquilo, às vezes que foi construído ali ao longo de um determinado período, e aí depois intoxicação, problemas no fígado, que é gravíssimo, a gente tem visto muitos suplementos. Então, quando você encontra um profissional, um médico endócrino, ele vai te direcionar para um psicólogo, para um educador físico, para uma nutricionista. Você vai ter que ter uma visão aí, como o doutor falou, multidisciplinar dessa questão, não é um único fator. O endocrinologista, na realidade, como médico, como especialista, ele centraliza o atendimento. Se o paciente precisa de uma orientação da nutricionista, ele vai encaminhar para a nutricionista. Muitas vezes esse paciente precisa de um suporte de um psicólogo, ele vai ser encaminhado para o psicólogo. Se esse paciente precisa de uma orientação do educador físico, ele vai ser encaminhado para fazer uma atividade física com orientação, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo. Do Dr. Luiz Antônio de Araújo, eu agradeço muito a sua participação, né? É uma visão completa, desde o diagnóstico, da percepção humanizada também, de que cada paciente tem a sua história, né? Não é possível generalizar, e também desse alerta, então, que fica, porque é uma doença crônica, ou seja, você vai ter que conviver, aceitar e tratar. Só para complementar, claro, que o paciente pode, na medida que o paciente emagrece, além do aspecto do tratamento da doença, o paciente vai se sentir melhor, vai se gostar mais, vai se valorizar, né? A gente precisa se valorizar e vale muito a pena o esforço, né, em se buscar um peso saudável. A gente tem que cuidar muito com a busca de peso muito baixo, ou seja, a pessoa não precisa ter um peso ideal para ter um peso saudável. Então, o foco principal é o peso saudável. Perfeito. Dr. Luiz Antônio Araújo.